Bom dia, graça e paz. Queridos, ontem nós falamos sobre prisões invisíveis e hoje nós vamos continuar falando sobre alguma dessas prisões invisíveis que atrapalham a nossa vida, prejudicam o nosso desenvolvimento. O devocional de hoje com o tema Libertos do Pecado, aonde nós pegamos o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 34, que diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nesse trecho, Jesus está confrontando líderes religiosos que viviam uma vida de aparência, que pensavam estar livres, mas estavam aprisionados em práticas pecaminosas. Lembrando que uma prisão é tudo aquilo que nos restringe, que tira a nossa liberdade, nos impedindo de prosseguir livremente. A palavra pecado vem do grego hamartia, que quer dizer errar o alvo. Que alvo é esse que o homem erra? O alvo de servir a Deus. Porque o homem ele foi criado para servir a Deus e servir a seu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. O pecado, ele faz com que o homem se afaste da presença de Deus, se distancie de Deus. O homem distante na presença de Deus, ele perde muitos benefícios que são concedidos àqueles que permanecem na presença de Deus, servindo, adorando a Deus. Porque o pecado ele se torna uma prisão. O pecado se torna uma prisão porque ele tira a verdadeira liberdade. Existe um conceito, que não está totalmente escrito diretamente na Bíblia, mas está presente, o conceito do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. O pecado ele não respeita a liberdade de escolha, o arbítrio das pessoas. Porque o homem ele tem a liberdade de escolher tomar o primeiro copo de bebida alcoólica, mas depois ele se vicia e não tem a mesma liberdade de parar no momento que quer. O homem ele tem a liberdade de fumar o primeiro cigarro de maconha ou usar a cocaína ou qualquer outro tipo de droga pela primeira vez, que vai até te trazer prazer, te trazer contentamento, mas ele se torna escravo do vício. E depois não tem a liberdade de parar quando quer. As mesmas coisas são os pecados de ordem sexuais, a pornografia e tantas outras coisas que viciam a mente humana. O homem inicia o processo dentro da sua liberdade, mas depois ele não tem a liberdade de parar quando ele quer. E assim são os pecados, assim são os vícios. O homem, ele faz por livre e espontânea vontade, utilizando-se da sua liberdade, mas ele acaba se tornando escravo daquele desejo, escravo daquela vontade, não conseguindo conter. O pecado, sim, é uma prisão sedutora, uma prisão que no início traz contentamento, uma prisão que muitas das vezes faz o homem ter determinados momentos de alegria, mas na verdade são correntes invisíveis, amarras invisíveis. E muitas vezes essas correntes, elas nos prendem de uma forma tão grande e acabamos fazendo o que não queremos e nos sentindo culpados muitas das vezes por causa disso, porque nós fomos feitos para servir a Deus e estamos distantes dele. Nós fomos feitos para servir ao nosso próximo. E muitas vezes os nossos pecados, eles acabam atingindo as outras pessoas que estão ao nosso redor. Acabam atingindo a nossa família, as pessoas à nossa volta, prejudicando pessoas até mesmo que nós amamos demais. O que nós precisamos fazer para nos libertar das correntes invisíveis que o pecado gerou sobre nós? O que nós precisamos é entender e reconhecer as áreas de nossas vidas onde os pecados, os vícios têm nos controlado, apresentá-las a Deus e dizer: Senhor, Deus, eu
Quis entrar sozinho, mas agora não tenho força para sair sozinho. Ajuda-me, em nome de Jesus, a quebrar esses grilhões, a soltar essas amarras, a me libertar desse pecado, a sair desse vício, a sair dessa situação. Me liberta em nome de Jesus. Como falamos no texto anterior, o Senhor é poderoso para tirar a sua alma desta prisão que tem consumido a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja livre do pecado, liberto dessas correntes, dessas amarras, porque para isso Jesus se entregou na cruz, morreu e ressuscitou, para nos libertar das amarras do pecado. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.